Pessoal, vamos fazer hoje, para mim, uma das questões mais bonitas da prova do Enem de 2025, tá? É a questão de número 164 do caderno azul. Uma questão assim, a questão muito bem bolada, muito bonita, resolução muito interessante, mas para resolvê-la, as alternativas que o Enem colocou, dava para fazer muito rápido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só, vamos lá. Olha o que ele diz. O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Então ele vai sair do ponto P, tem que chegar ao ponto R. Aí olha o que ele diz, ó. Essa viagem será feita durante a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Partindo do ponto P na direção 110, tem a bússola aí na direção 110, e navegar por 4 horas alcançando um ponto Q. Então, ó, a direção 110 que tem na bússola, na sua bússola, é porque na bússola tá assim, ó. Você tem aqui é a direção 90, o 110 é um pouquinho aqui para baixo. Então ele vai fazer isso, ó, sair do P e vir pro R. Navegar 4 horas, aqui é o tempo. 4 horas. A partir do ponto Q, na direção 90 graus, ó. 90 graus aqui, ó. 90. Ou seja, retinho aqui, ó. Ele navega por 2 horas. Vou colocar o H para você saber que é hora. Tá? O tempo aqui. Mas já já a gente chega nisso. E vai chegar ao ponto R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, ele o fez na direção 340. O 340 tá aqui na bússola. Ou seja, ele fez isso. Direção 340. Então ele saiu daqui e veio pra cá, ó. Veio pra cá. E tá escrito aí. Quanto tempo ele fez? Foi pra direção 140. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu do ponto P na direção 340, navegou por 4 horas. Chegando no ponto S, na direção 90, por 2 horas. Alcançou o ponto T. A figura apresenta a bússola e a rota planejada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R, por meio de uma rota retilínea. Considerando 0,64 como aproximação para o cosseno de 50, considere isso, a direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deverá utilizar são respectivamente. Olha só, por que eu falei para você que é o Enem, assim, eu acho a questão muito bonita, mas é uma questão que se você não ficar esperto, assim, você tem como fazer ela muito rápido, tá? Pelas alternativas. Porque olha só, não é difícil notar que ele vai ter que descer aqui, certo? Para corrigir o problema. Se ele vai descer, ele vai fazer um segmento assim, ó. Tem que vir para cá. Algo assim. Quanto? Não interessa. Eu não precisava disso por causa das alternativas. Já dá para definir. Porque olha as alternativas de ângulo. 135, 45, só tem esses dois. Ou 135 ou é 45. Só que o 45 tá aqui, ó. Aqui tá o 40 e o 60 na bússola. Não é para cima, não é para baixo. Para baixo está entre o 90 e o 180. Então, o ângulo é 135. O ângulo é 135. Então, a gente já eliminaria as letras B e E. Só que você ficaria na letra A com o tempo de 7 horas e 15, o outro de 12 horas, o outro de 6 horas. Pensa comigo. Isso aqui ser 6 horas, como é que eu obtenho isso, pessoal? Os 6 horas, ó, era quando eu ia direto aqui. O 12 horas é o dobro de tudo que eu gastei. Para ser 12 horas era mais fácil eu voltar tudo e chegar aqui. Mas agora a gente vai fazer. Então, dava para você perceber que era a letra A. Né? 7 horas e 15. Mas vamos fazer certinho? Me ajuda aqui. Olha o que eu pensei aqui, pessoal, para a gente fazer na questão. Primeira coisa, quanto que ele desceu aqui do ponto P para o ponto Q? Ele ia navegar com um ângulo 110. Como que é o 110? O 110, ele é um pouquinho abaixo do 90. Quanto? 20. Então, na verdade, quando eu pego uma paralela aqui, ó, uma paralela aqui seria o 20. Certo? Esse seria o 20.
Quando ele fez nesse sentido, que foi para o S, ele fez um ângulo, aqui era 340. Essa abertura é 20. E em relação a essa retinha, aqui, ó, esse ângulo todo tem mais 90, não tem? Essa parte não é 90? Se eu pegar 90 com 20, dá 110. O que eu quero que você perceba de uma forma fácil aqui na bússola, ó. Agora colocando só os valores. Aqui é o 90, é certeza. O primeiro aqui desce 20, 110 é 20 aqui, ó. Quando eu vou lá para o outro sentido, que eu tenho que vir para cá, para o 340, aqui é 20 e esse é 90, então o ângulo todo é 110. Agora pensa comigo. Se esse ângulo aqui para cima é 110 e o para baixo é 120, o ângulo inteirinho aqui é 130. Agora, onde é que está a grande sacada? E por isso que eu acho essa questão muito bonita, muito boa. Você viu que aqui é 2, aqui também é 2. Esse cara é paralelo a esse, porque os dois estão andando na linha do 90. Eu vou traçar uma paralela aqui, ó. Se eu traço essa paralela, eu formo um paralelogramo. Fiz uma paralela a esse lado, vai passar por esses dois pontos, porque aqui é 2, aqui também é 2. Então esse cara que eu vou descobrir aqui é o mesmo desse. Quer dizer que se eu descobrir esse aqui, eu descobri esse. E aí eu vou pensar só nesse triângulozinho PQS. 4. 4. Esse é o segmento que eu quero X e esse ângulo é 130. E aí eu vou fazer uma lei dos cossenos. X ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 cosseno de 130. X ao quadrado é 16 mais 16, 32, menos 32, que 2 vezes 4 vezes 4 dá 32, cosseno de 130, não tem. Aí você tinha que lembrar que o cosseno de 130 é menos o cosseno de 50, relação de ângulos suplementares lá da trigonometria. X ao quadrado é 32 mais, ó, menos com menos, mais 32 cosseno de 50. Quanto é o cosseno de 50? Tá aí, 0,64. Pessoal, 32 mais 32 vezes 0,64. Bom, eu teria que tirar a raiz quadrada, mas primeiro vamos dar uma melhorada aqui nessas contas, né? Olha só. 0,64 vezes 32. Armani efetuando, continha mais chata, né? Concorda que 0,64 é 64 sobre 100? Vezes 32. Observa. 32 é 2 à quinta. 64 é 2 à sexta. Sobre 100. Isso dá 2 elevado a 11 sobre 100. Quanto é 2 elevado a 11? 2 a décima é 1024. Vezes 2, 2048. 2048, duas casas decimais. 20,48 soma 32. 52,48. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada. Pessoal, você não vai tirar a raiz disso. Não, não dá tempo de fazer isso na prova do Enem. Não dá. Ué, mas aí como é que eu faço? Olha para as alternativas também. Você concorda que raiz quadrada de 49 é 7? Então é um pouquinho mais de 7. 7 é alguma coisa. Portanto, a alternativa aí vai ser 7 horas e 15 minutos. Ou seja, a alternativa letra A.